Algumas músicas nascem para viver nos palcos. Outras, porém, nascem, brilham e desaparecem sem jamais tocar o chão de um show. Hoje vamos explorar essas joias únicas do rock. Faixas lendárias que, por diversos motivos, nunca foram tocadas ao vivo. Ou foram tocadas apenas uma vez. Número 10. The Beatles' Tomorrow Never Knows, 1966. Uma viagem psicodélica que mudou para sempre o som do rock. Tomorrow Never Knows foi a despedida dos Beatles do pop tradicional e seu primeiro passo real rumo à experimentação total. Sua atmosfera hipnótica, os loops de fita e a voz de Lennon flutuando como um mantra a tornaram irrepetível. Por que nunca foi tocada ao vivo? Porque era impossível. Em 1966, a tecnologia ainda não permitia reproduzir ao vivo algo tão complexo. Foi a primeira faixa do último show que os Beatles fizeram, e nunca mais foi executada. Sua ausência dos palcos a tornou uma lenda ainda mais poderosa. Uma música à frente de seu tempo, feita para permanecer no estúdio e na nossa memória. Toda vez que ouvimos essa faixa, é como abrir uma porta para outra dimensão. Lennon queria que sua voz soasse como a de um monge tibetano no topo do Himalaia, e com a ajuda de fitas reversas, efeitos de eco e sintetizadores primitivos ele conseguiu. É um daqueles momentos em que a música deixa de ser apenas entretenimento e se torna uma experiência transcendental. Uma canção que não foi feita para ser cantada, mas para ser absorvida de olhos fechados. Tão poderosa que precisou existir apenas uma vez para mudar tudo. Número 9. The Eagles, My Man, 1974. My Man é uma das músicas mais emotivas dos Eagles, escrita por Bernie Leadon em homenagem a seu amigo Graham Parsons, pioneiro do country rock. Tem aquele ar de melancolia silenciosa, com violões delicados e uma letra que dói sem precisar gritar. Foi incluída no álbum On the Border, mas nunca foi tocada ao vivo com a formação original. Alguns dizem que era pessoal demais para Leadon, outros que a banda sentia que não se encaixava nos shows mais elétricos. O certo é que, apesar de sua beleza, foi deixada de lado, e isso a torna ainda mais especial, como uma carta sem resposta que só se abre em particular. É como uma fotografia antiga que se compartilha apenas com quem conhece a dor por trás daquele sorriso. Em uma banda que buscava equilíbrio entre harmonia comercial e profundidade emocional, My Man era um sussurro entre tantas engrenagens de sucesso. Os fãs mais fiéis ainda a redescobrem como um diamante escondido na areia dourada do mainstream. Se alguma música mereceu um momento de silêncio compartilhado em um estádio, foi essa. Mas talvez esse fosse seu destino. Permanecer intacta, longe dos holofotes, no canto mais terno do coração dos Eagles. Número 8, The Rolling Stones' Brown Sugar, 1971. Uma das músicas mais famosas dos Stones, Brown Sugar, incendiava todos os shows com sua energia arrebatadora. Mas nos últimos anos, a banda parou de tocá-la ao vivo. O motivo? Sua letra, carregada de imagens controversas sobre escravidão, drogas e sexualidade, já não condiz com os tempos atuais. Embora Mick Jagger tenha dito que poderiam tocá-la novamente um dia, na prática a música foi retirada dos setlists. É um daqueles casos em que o passar do tempo muda o contexto de uma faixa icônica. E embora ainda faça parte da história do rock, é provável que nunca mais seja executada ao vivo. Na época, foi celebrada pelo riff contagiante e pela potência da interpretação. Mas décadas depois, a análise da letra gerou um debate legítimo. A arte deve refletir sua época, mesmo que incomode em outra? Uma música pode continuar tocando se a sociedade não a aprova mais? Os Stones optaram por dar um passo atrás, talvez para não manchar seu legado com uma controvérsia sem solução fácil. Mas por trás do ritmo selvagem, há perguntas difíceis. E é justamente por isso que Brown Sugar faz parte desta lista. Porque até o rock mais ousado, às vezes, precisa se calar. Número 7. Led Zeppelin Stairway to Heaven, 1971. Sim, ela foi tocada ao vivo, e várias vezes, mas após a separação oficial do Led Zeppelin,
Em 1980, Stairway to Heaven praticamente desapareceu dos palcos. Na reunião de 2007, Robert Plant se recusou a cantá-la, e embora Jimmy Page a tenha tocado ocasionalmente em projetos solo, a banda nunca mais ela executou em sua forma original. Plant declarou que não gosta de reviver o passado, e Stairway é, sem dúvida, seu passado mais monumental. É estranho pensar que uma das músicas mais importantes da história do rock esteja agora trancada. Mas talvez isso seja justo. Uma escada para o céu, construída apenas uma vez. É a música que marcou toda uma geração, o hino de uma era. Sua construção lenta, o mistério da letra, a voz de Plant que flutua como um espírito entre os acordes. Tudo contribuiu para torná-la imortal. Mas essa imortalidade trouxe um peso, a expectativa, a mitologia, o fardo de um ícone. Plant, sempre inquieto, escolheu olhar para frente em vez de reviver uma glória passada. E com esse gesto, a tornou ainda mais lendária. Porque às vezes, o mais poderoso é deixar o eterno ir, sem olhar para trás. Número 6. Pink Floyd Fearless, 1971. Escondida no álbum Metal, Fearless é uma joia que emana calma, com um violão encantador e uma atmosfera de manhã sem pressa. Embora tenha potencial para ser um sucesso ao vivo, o Pink Floyd nunca a executou oficialmente em seus concertos. Os motivos não são claros. Alguns dizem que simplesmente foi ofuscada por faixas mais épicas como Echoes. Outros, que sua simplicidade era difícil de adaptar ao espetáculo monumental da banda. De qualquer forma, Fearless vive nos fones de ouvido de quem a conhece, como um segredo compartilhado entre a banda e seus fãs mais devotos. A música inclui uma gravação dos torcedores do Liverpool cantando "Você Nunca Caminhará Sozinho", algo totalmente incomum para uma banda como o Floyd. Esse contraste entre o íntimo e o coletivo, entre o doce e o épico, faz com que Fearless pareça mais uma confissão do que um show. Talvez por isso tenha permanecido reservada à escuta individual, para aquele momento em que se apagam as luzes e se deixa a música falar. É o lado mais humano, menos cósmico de uma banda conhecida por seus espetáculos colossais. Uma música que não precisa de palcos para brilhar. Número 5. Queen The Show Must Go On, 1991. É irônico que uma música tão associada à resiliência de Freddie Mercury nunca tenha sido interpretada por ele ao vivo. Escrita por Brian May quando Freddie já estava gravemente doente, The Show Must Go On foi seu testamento musical. Freddie gravou os vocais em uma única tomada, com uma força que parecia impossível. Mas quando o álbum Innuendo foi lançado, o Queen já não estava mais em turnê. Desde então, outros cantores a interpretaram, mas nunca será a mesma coisa. É uma música que comove, que dói, que inspira. E talvez, justamente por isso, só pudesse existir como gravação eterna. Porque o show tinha que continuar, mas sem Freddie, nunca mais foi o mesmo. Cada nota dessa música é uma batalha vencida contra a fragilidade, uma afirmação de vida em meio à doença. Brian May confessou que não sabia se Freddie conseguiria cantá-la, até que ele o fez, com uma potência sobre-humana. A dor se transforma em épico, o desespero em luz. Hoje é uma das músicas mais reinterpretadas do Queen, mas ninguém consegue replicar a sensação original. Porque não era apenas música, era a voz de um homem morrendo de pé, recusando-se a se render. É o tipo de música que não precisa de palco, porque seu palco era o coração do mundo inteiro. Número 4. David Bowie, Lady Grinning Soul, 1973. Uma das faixas mais elegantes e misteriosas de Bowie. Incluída no álbum Aladdin Sane, esta canção é uma mistura requintada de glam, jazz e romantismo decadente. Bowie nunca a tocou em suas turnês, e nunca explicou o porquê. Alguns supõem que fosse íntima demais. Outros dizem que simplesmente não combinava com a energia de seus shows. Lady Grinning Soul soa como uma despedida envolta em veludo, como um sussurro no meio de uma festa glamurosa. Hoje é considerada uma joia cult, adorada pelos fãs mais apaixonados e ainda à espera de seu momento no palco, mesmo que saibamos que esse momento talvez nunca chegue. A música é uma daquelas pérolas que só Bowie poderia criar, sofisticada, misteriosa e emocionalmente ambígua.
A letra, inspirada por uma musa desconhecida, é pura poesia. Mike Garson, o pianista de Bowie, desliza acordes que parecem saídos de um cabaré futurista. É uma faixa que não se presta a coreografias ou jogos de luz. É uma canção para se ouvir na penumbra, para se perder em sua atmosfera sedutora. Sua ausência ao vivo pode ter sido intencional. Nem todas as belezas foram feitas para serem vistas por todos. Algumas só podem ser sentidas na solidão de um quarto. Número 3. Neil Young Stringman, 1976. Try to make it new before you go. Stringman é uma música lindíssima, frágil, que Neil Young escreveu para seu amigo Stephen Stills. Foi gravada ao vivo para o álbum Unplugged, de 1993, mas por anos nunca foi tocada. Neil a manteve escondida, como uma carta que nunca se consegue enviar. Sua letra é simples e poética, a melodia melancólica. Alguns dizem que é uma das melhores músicas que ele já escreveu, e mesmo assim continua sendo uma raridade em seus shows. Talvez por respeito, talvez por saudade. Mas quando ele a toca, parece que Neil nos permite entrar por um instante no seu canto mais vulnerável. Young sempre foi um artista que coloca a emoção acima do espetáculo, e Stringman é prova disso. A música não busca aplausos, não exige fogos de artifício, apenas escuta. É uma prece sussurrada pela alma de um músico que já viu despedidas demais. Às vezes aparece fugazmente em algum setlist isolado, como um fantasma querido. E os poucos que a ouviram ao vivo contam como se tivessem assistido a uma confissão sagrada. Há músicas que não precisam de turnês para marcar, esta é uma delas. Número 2. Nirvana Tourette's, 1993. Uma explosão de raiva e barulho, Tourette's é a música mais curta e selvagem de In Utero. Kurt Cobain gritava letras quase ininteligíveis sobre um caos de guitarras. Embora o Nirvana às vezes a incluísse como abertura ou encerramento dos shows, ela nunca foi uma presença fixa nas apresentações. E após a morte de Cobain, nunca mais foi tocada pela formação original. É mais uma explosão do que uma canção, um reflexo do caos interior que consumia Kurt. Por nunca mais ter sido tocada ao vivo, permaneceu como uma cápsula de fúria, uma prova crua de que o rock nem sempre precisa de melodia para ser autêntico. Tourette's é o som da desordem canalizada em 2 minutos de pura distorção. Não tem refrão, não tem forma, não tem lógica. E é justamente por isso que é tão poderosa. Cobain deixava sua raiva sair em gritos, sem enfeites ou pretensões. Tocá-la ao vivo exigiria um estado mental muito específico, um ao qual Kurt talvez não quisesse mais voltar. O fato de estar ausente dos palcos a torna ainda mais brutal, mais autêntica. É o Nirvana em sua forma mais primitiva e visceral. O grunge sem filtro, a angústia sem metáforas. Número 1. Dire Straits, Industrial Disease, 1982. In a corridor, someone was heard to sneeze. Goodness me, could this be industrial disease? Mark Knopfler escreveu Industrial Disease como uma crítica afiada ao colapso industrial da Inglaterra, disfarçada de música cativante. Tem uma letra cortante, sarcástica, com um ritmo quase alegre que contrasta com a mensagem sombria. E curiosamente, os Dire Straits quase nunca a tocaram ao vivo. Não se encaixava totalmente nos sets mais românticos ou épicos da banda. Mesmo nas grandes turnês, essa música era ignorada. Direta demais? Britânica demais? Não sabemos. Mas sua letra continua atual hoje, numa época em que as doenças do sistema ainda nos cercam. Uma canção esquecida no palco, mas indispensável nas caixas de som. Musicalmente, quebra com a elegância suave que caracterizava os Dire Straits. Aqui a ironia, sátira, um ritmo acelerado e um senso de humor sombrio. Talvez por isso tenha sido deixada de fora dos shows. Sua energia contrastava com a sua aura solene de outros clássicos como Brothers in Arms. Mas para quem a descobre, Industrial Disease é um lembrete de que até Knopfler podia ser ferozmente político. Nem todas as músicas foram feitas para estádios. Algumas, como esta, foram feitas para provocar, para incomodar e para serem lembradas como verdades que ninguém quis cantar ao vivo. Algumas músicas foram feitas para fazer estádios tremerem, outras, simplesmente, para permanecerem na intimidade de um disco, como um segredo entre o artista e o ouvinte. Qual dessas músicas mais te surpreendeu por nunca ter sido tocada ao vivo?
Escreva nos comentários. E se você conhece outra joia que nunca subiu ao palco, conte pra gente. Pode ser o próximo capítulo.